Nós vamos em frente na nossa pauta. Ainda falando da onda identitária, né, no meio dessa pressão, vocês vejam que toda uma pressão que nós vemos denunciando já há muito tempo é de procurar, a burguesia procura se apresentar como as suas candidatas, inclusive como defensora dos interesses das mulheres, né? É a onda identitária, né? Procurando apresentar que o problema seria, por exemplo, ter uma mulher na presidência da República. Isso quando a candidata, né, que se apresenta como defensora das mulheres está no partido e ela mesma, né, votou a favor da derrubada, de maneira criminosa e ilegal, da primeira mulher presidenta da República, né, e jogou na lata do lixo o voto de mais de 54 milhões e meio de brasileiros que votaram na presidenta Dilma, né? Bom, e essa onda direitista vai muitos setores da esquerda, gente que se vincula, que recebe até verbas, né, de setores do imperialismo que impulsionam essa política, começam e intensificam, né? Não vamos dizer que começa porque essa onda já está presente. Começaram aí toda uma pressão sobre a candidatura do ex-presidente Lula para que ele se vincule a uma das principais reivindicações desses setores identitários, que é abrir mais espaço para as mulheres nos ministérios. Bom, primeiro vamos dizer claramente o seguinte: é gente que está defendendo aí a luta por cargos. Não tem nada a ver com a luta pelos interesses das mulheres, né? Porque a gente sabe muito bem, né, que é só olhar a trajetória, por exemplo, política dessas mulheres aí, que a gente está vendo, e não tem nada a ver com o interesse, com a defesa dos interesses das mulheres. Então, se a Simone Tebet virar ministra, por exemplo, ou presidenta da República, alguém acredita que vai melhorar alguma coisa para a vida das mulheres no país, né? A presença da Damares no ministério melhorou alguma coisa, né? Serviu, evidentemente que isso é pura demagogia, não tem nada a ver com isso, né? Com o interesse da defesa dos interesses das mulheres, mas com a luta por um espaço político, né? Que, inclusive, em geral, é defendido por gente que está de olho em ocupar esse espaço, por exemplo, num eventual governo do Lula. Bom, no debate do último domingo, o Lula, de maneira acertada, não quis se comprometer, não é a política do Lula, né? Que várias vezes reiterou que o problema não é a condição identitária, né? Não é a condição de gênero, é o problema de estar vinculado à defesa de determinados aspectos políticos do programa que ele defende, né? E mesmo tendo diferenças com o programa que o Lula e os companheiros do PT defendem, nós concordamos totalmente com isso, né? Que não basta, não tem, o problema não é se é mulher ou se é homem, o problema é quais são as propostas, qual é a política que vai ser adotada, né? Onde fica a defesa, os interesses das mulheres. Mas a campanha identitária vem ganhando força. Eu ainda agora à tarde assistia uma entrevista com um candidato do Rio de Janeiro, o super demagogo Marcelo Freixo, do PSOL, né, candidato na chapa com o PSDB, que dizia que num possível secretariado dele, metade das secretárias, né, dos cargos seriam ocupados por mulheres, né? Então, obviamente, virou aí peça de demagogia na campanha eleitoral, né? É a tentativa de conquistar o voto feminino, não com propostas concretas para mudar a vida da vida das mulheres, para impulsionar a luta das mulheres pelos seus direitos, mas para fazer demagogia, né? Para fazer promessas e depois para garantir cargos aí para a gente que está de olho, né? Para usar da sua condição feminina para garantir aí os seus próprios interesses. Então, me chama a atenção de se destacou aí na imprensa, gente como as deputadas do PCdoB, né, dizendo que o Lula tem que adotar essa pauta, né, o PSOL embarcando de cheio nessa... vejo aqui, por exemplo, no 247, a Sâmia Bonfim, né, aquela que se solidarizou com a jornalista da Globo, mas não se solidarizou com a companheira Lourdes Mello, né, candidata do PCO, quando foi atacada na televisão, tentaram calar a voz da Lourdes. Então ela disse, já numa forma, um certo ataque ao Lula, que ele achou uma pena
que o Lula não tenha se posicionado a favor das cotas, segundo ela, porque isso significa que essa discussão da paridade ainda não chegou ao núcleo da campanha de Lula. O debate mostrou que a questão das mulheres é central. Veja só o balanço que a Sâmia apresenta do debate. A questão das mulheres é central. Não. O debate mostrou que tem algumas mulheres inimigas do povo, inimigas dos trabalhadores, golpistas, né, defensoras dos interesses patronais, né, daqueles que deram o golpe, que estão procurando se apoderar, né, de uma suposta defesa que não é real dos interesses das mulheres para tirar proveito e derrotar, né, o candidato que representa a luta de homens e mulheres contra o golpe, né, que foi dado a uma presidenta, a uma mulher, contra os ataques à gigantesca classe trabalhadora brasileira, né, com dezenas de milhões de mulheres que tiveram seus direitos retirados por essas mulheres vigaristas, né, que votaram, por exemplo, a favor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, e vem aqui a deputada do PSOL e enfeita, né, faz o balanço de que não, o debate mostrou que a questão das mulheres é central. Não, é parte da operação golpista que está se levantando. Bom, outra que falou no mesmo, em termos semelhantes foi a Tabata Amaral, né, pimpolho aí, admiradora do Dória, que optar por mulheres não significa se abster da qualidade. Ao dizer aos partidos, me apresentem as melhores indicações de mulheres e negros, esses nomes vão aparecer. É outra para fazer demagogia, pressão, e se a gente for olhar todo esse pessoal aí, está de olho, né, é impossível indicações, seja num governo do Lula, seja até, né, em um outro governo, quem sabe até num governo da terceira via, né, que eles sempre foram defensores aí da política de frente ampla com a direita golpista.